Às vezes, acontecem fenômenos estranhos na natureza, e quando ocorrem, os humanos têm a oportunidade de apreciar esses incríveis fenômenos naturais. Por serem fenômenos totalmente estranhos e excêntricos, algumas pessoas não acreditam que são reais e acham que são imagens extraídas de um filme de ficção científica. Olá, pessoal! Você saberia dizer o que é o arco-íris da Lua, rio colorido e o espectro de Brocken? Bem-vindo ao nosso canal! Vocês poderão apreciar todos esses fenômenos a partir de agora. Então, sem mais delongas, vamos começar! Arco-íris de fogo. O arco-íris de fogo, cujo nome científico é arco-íris circunhorizontal, é um fenômeno incrível que se parece com um rio de chamas coloridas espalhado no céu. Se você vir essa imagem, com certeza nunca se esquecerá dela. Arco-íris de fogo surge quando os raios do Sol são refratados em uma nuvem cirro. As nuvens cirros são formadas por pequenos cristais de gelo, mas elas precisam estar alinhadas paralelamente ao solo. Mas isso é muito raro de acontecer, pois, primeiro, os raios do Sol devem atingir os cristais de gelo diretamente de cima. A luz é refratada apontando levemente na diagonal, passa pelo cristal e sai pelo fundo. Dessa forma, quando a luz passa e sai pelo fundo, ela se torna um espectro dividido em comprimentos de onda da luz e ilumina as nuvens com várias cores. Além disso, o Sol deve nascer em um ângulo de pelo menos 58 graus acima do horizonte para que surja esse arco-íris de fogo. Por isso, esse fenômeno não pode ser visto em áreas a uma latitude de 55 graus ao norte ou a uma latitude de 55 graus ao sul, pois nessas áreas, o Sol não sobe o suficiente para formar esse fenômeno. Arco-íris da Lua. Outro arco-íris que também é raro é o arco-íris da Lua. A luz da Lua é muito mais fraca do que a luz do Sol, por isso que o arco-íris da Lua acaba sendo mais raro que o do Sol, que vemos com frequência. Somente com a luz da Lua não é possível ativar as células piramidais, que são as receptoras para o reconhecimento das cores na retina. Por isso, o arco-íris da Lua aparenta ser branco prateado aos nossos olhos, mas é originalmente da mesma cor do arco-íris do Sol. O arco-íris da Lua costuma aparecer quando há uma forte neblina ou após uma chuva forte. A melhor época para se enxergar esse arco-íris é durante a lua cheia. Este fenômeno surpreendente não é tão raro nas proximidades das cataratas de Vitória, na África. Para os que querem ver bem a cor do arco-íris da Lua, o método recomendado por cientistas é fazer uma fotografia de longa exposição. É nessas horas que devemos acreditar mais na tecnologia do que em nossos próprios olhos. Espectro de Brocken e halo solar. Deem uma olhada nesta imagem. Esta imagem foi tirada perto do Pico Kornevskaya, na região montanhosa do Tajiquistão. O que vocês acham que é essa sombra nesta foto? Será um fantasma assustador? Poderia ser um deus antigo de algum lugar do mundo? Ou será que é uma imagem falsa, montada e criada no Photoshop? Todas as alternativas anteriores estão incorretas. Ou seja, essa imagem nada mais é do que a sombra de um homem normal, aliás, provavelmente a do próprio fotógrafo. E essa auréola que brilha ao redor da sombra é um fenômeno conhecido como glória no Ocidente e auréola no Oriente. O halo solar surge quando o observador está nas montanhas ou a céu aberto, com o Sol ou a Lua atrás de si. Por exemplo, isso pode ser visto quando se está dentro de um avião. Se todas as condições necessárias estiverem presentes, conseguirá ver as sombras das nuvens sobre o avião e o círculo de luz ao redor delas. Se você vir sua sombra nas nuvens ou neblina enquanto estiver nas montanhas, ficará fascinado com o fenômeno, embora seja um pouco assustador. A sombra se move e às vezes de repente faz movimentos inesperados. Há também muitas vezes que o anel de luz em volta fica fraco, o que dá a impressão de estar vendo um ser de outro planeta. Este fenômeno é mais frequente observado nas proximidades do Pico de Brocken, na Alemanha. Por isso é chamado de espectro de Brocken. Claro que se você for a uma montanha nevoada e alta o suficiente, conseguirá ver esse fenômeno, independentemente do país que estiver.
Se por acaso você vir essa sombra, não precisa ficar com medo, pois não se trata de nenhum acontecimento paranormal. Nuvem lenticular. As nuvens de lente, também chamadas de nuvens lenticulares, são fenômenos naturais muito raros, geralmente observado no lado de sotavento de um terreno montanhoso. Os OVNIs que as pessoas alegam terem visto no mundo inteiro, na verdade, um número significativo deles tem como culpadas as nuvens lenticulares. Basta olhar para esta figura e você entenderá por que isso acontece. Entretanto, as nuvens lenticulares nem sempre se assemelham a discos voadores. Às vezes, elas se parecem com torres estranhas, outras vezes com pirâmides com dezenas ou centenas de camadas, e também se parecem com nuvens de cogumelos. O interessante é que elas não se movimentam pelo céu como nuvens comuns e permanecem paradas em determinado ponto até desaparecerem. Por causa disso, as nuvens acabam parecendo irreais. As nuvens lenticulares se formam na divisa entre duas camadas diferentes de ar ou no topo de uma corrente de ar. O vapor de água se condensa e se evapora dentro delas constantemente. De acordo com especialistas, quando algumas nuvens dessas aparecem, é um sinal de alta umidade no ar e uma forte corrente de ar ascendente. Em uma linguagem simples, isso significa que, em breve e em algum lugar, irá chover ou nevar forte. Rio colorido. Os rios podem ter águas de cores diferentes, uns com águas de cores mais escuras e outros com cores mais claras. Quando rios de cores diferentes se encontram, nesse ponto de encontro se forma uma imagem espetacular. Essa cena pode ser vista em qualquer lugar do mundo, mas o local mais famoso por esse fenômeno é provavelmente o rio Aragvi, na Geórgia. Trilhando o caminho do rio Aragvi, chega-se no rio Aragvi branco. O extrato geológico do rio é composto de calcário e xisto esbranquiçado, o que torna a água pálida, por causa dos compostos de cores claras. Perto da aldeia de Passanuri, a cerca de 90 quilômetros da capital da Geórgia, Tbilisi, o rio Alagvi branco se une à sua irmã, o rio Alagvi negro. Como esse rio corre sobre estratos geológicos de xistos mais escuros, a água do rio acaba se tornando mais escura. Essas duas águas de cores diferentes correm individualmente até se encontrarem, mas, antes de se misturarem por completo, ainda correm por um longo trecho paralelamente. É bastante interessante. Fenômenos similares a este podem ser vistos em dois oceanos diferentes ou na fronteira entre o mar interior e o mar aberto. Por exemplo, esta foto foi tirada no Estreito de Gibraltar, onde o mar Mediterrâneo se encontra com o Oceano Atlântico. Para dar outro exemplo, esta é uma imagem da fronteira entre o Mar Báltico e o Mar do Norte na Dinamarca. Em ambos os casos, as águas possuem uma cor diferente devido às diferenças na composição química e densidade de cada área do mar. Local onde a chuva termina. As pessoas que vivem nas grandes cidades sabem que o clima varia de um lugar para outro, mesmo dentro da mesma cidade. Acontece de estar chovendo em uma área e estar ensolarado em outra área. Normalmente, o tempo pode piorar ou melhorar. Quando se sai de um lugar onde está chovendo forte, despercebidamente, a chuva fica mais fraca e quando avançamos mais um pouco, acontece até de as nuvens sumirem e o céu ficar ensolarado. No entanto, pode acontecer da chuva parar de repente, num piscar de olhos. É possível estar numa estrada completamente seca e a poucas dezenas de metros de distância estar chovendo como se tivessem virado um balde de água no céu. Esse fenômeno é conhecido como borda de chuva e é tão raro que pode ser que nem consigam ver durante toda a vida. Algumas pessoas céticas não acreditam nesse fenômeno e dizem que todas as fotos e vídeos sobre isso são falsos. Mas, sinceramente, isso não é falso. A borda de chuva ocorre quando ocorre uma combinação muito improvável, quase impossível, de chuva muito forte e completamente ou quase completamente sem nenhum vento soprando. Isto é, sem o sopro do vento movimentando as gotas de água, a chuva cai em linha reta, na mesma direção das nuvens. Esse fenômeno natural também pode ser visto com a chuva de granizo e neve, quando submetidas às mesmas condições. Chegamos ao final de mais um vídeo. Obrigado por nos assistirem. E então, gostaram do vídeo? Você já viu algum desses fenômenos que mostramos?
Conte-nos suas experiências nos comentários abaixo. Aqueles que tiveram a oportunidade de ter essa experiência poderão contar e dar inveja aos demais. Apenas uma pequena porção de pessoas possuem essa sorte. Sinto muito, mas chegou a hora de nos despedirmos. Não se esqueça de se inscrever neste canal, curtir, ativar o sino de notificação e compartilhar este vídeo nas suas redes sociais. Muito obrigado por sempre apoiar este canal. Até a próxima, pessoal. Tchau!